Bom, pessoal, eu tô talvez no jardim mais onírico desse país. Estou no sítio Roberto Burle Marx, que foi um gênio brasileiro, que muito me encanta historicamente, e eu consegui, com a liberação do sítio e do Carlos, que me ajudou bastante aqui no processo, a gravar aqui. E eu estou gravando então alguns episódios. Eu quero que vocês conheçam minimamente o que é esse espaço que fica aqui no Rio de Janeiro, Guaratiba, que é um lugar mágico por excelência. Teve papo com a Sandra, com a Suzana, com o próprio Carlos, que ajudaram a gente a entender a grandiosidade desse espaço, mas sobretudo a grandiosidade e a genialidade do Roberto Burle Marx, que era um multitalento, artista, tudo que você pode imaginar, não só do paisagismo, pelo qual ele realmente é reconhecido mundialmente, com preferência para jardins públicos, mas também alguns privados. Então venham comigo nessa jornada, são episódios que vão de fato mostrar só um pouco mesmo, da grandiosidade desse cara que merece toda a reverência. Bom, e finalmente chegamos aqui na casa onde o Roberto de fato viveu. Certo? Isso, exatamente. A gente está aqui no jardim de trás da casa e na casa a gente tem a cozinha, tem a sala de jantar, a entrada da casa, a gente tem uma sala de música. Isso tudo nessa casa que ele foi reformando quando ele chegou aqui, né? Que ele comprou em 49, não tinha toda essa extensão de casa. Isso aqui foi resultado de várias reformas que ele foi ampliando, né? E ali do lado da casa dele a gente tem a loja, que é onde ele trabalhava, fazia... enquanto aqui ele realizava os trabalhos de pintura, quando a gente tem alguns materiais ali de pintura, tem até uma foto dele realizando a pintura, a gente tem ali na loja, ele fazia mais os trabalhos de tapeçaria. A mesa que ele utilizava ainda está lá com as marcas. E ali na loja, legal que ele também projetou os azulejos e ele gostava de trabalhar com uma queda d'água que tinha, que agora vai estar desativada, a gente mantém desativado por causa da manutenção dos azulejos. Mas então a casa, ela é anexada à loja, né, que é o local que ele trabalhava. Você percebe então que a gente tem uma pequena área, quando a gente compara com o ateliê, né? Uma pequena área de trabalho. Sim. E é por isso que ele estava idealizando aquele local mais amplo para ele poder morar e trabalhar ao mesmo tempo. Legal.
Então, aqui a gente entra na loggia, que é uma palavra italiana. E aqui é onde ele fazia Pode ir lá. os trabalhos. Nessa mesa aqui ele fazia. A gente pode perceber os lustres que também foram desenvolvidos pelo Roberto, né? Como é que funciona? Coisa meio natalina, né? Eles são de materiais aqui do sítio mesmo. É o que acontece. Ele ensinou os jardineiros que trabalhavam para ele na época como fazia. E aí ele doou o sítio em 85 para o governo. E ele fez algumas exigências, né, para poder fazer essa doação. E uma é que ele pudesse morar aqui até a sua morte, que foi o que aconteceu. E a outra fosse que os funcionários que trabalhavam para ele na época fossem efetivados como servidores. Então garantiu o emprego dessas pessoas. Até hoje tem gente que trabalhou aqui que teve contato com ele. Teve contato com ele. Que então máximo. Ele passou essa técnica, né, de ficar refazendo os lustres, e até hoje a gente usa esse material do sítio. Se você olhar aqui dá para perceber que tem umas coisas próprias do sítio sementes, né? Urucum, tilância seca. Já tá um pouquinho seco, né? Porque faz bastante tempo que os jardineiros já colocaram. E aqui, como eu falei, dá pra ver a mesa onde ele realmente pintava. Ele fazia os projetos de tapeçaria, escultura. Os azulejos, dá pra ver que tem a assinatura dele ali em cima, dele e da Juliana, que foram quem projetou os azulejos. E, como eu falei, a gente tem aqui uns canos, que é a queda d'água, que a gente deixa desativado, porque como você pode ver, manchou um pouco os azulejos, a gente deixa sim, então aqui desativado. As quedas d'água foram desativadas. Aqui antigamente ficavam chifres de veado aqui. Tinha chifres por aqui? Tinha. Aí eles foram retirados justamente porque a gente parou a queda d'água e a gente tem esses patifilos aqui. Mas mas tem água aqui ainda. Isso. O que acontece é que tem um ladrão aqui. E aí a gente de vez em quando a gente liga fazer a renovação, mas a gente mantém. Entendi. É a varanda, Alan, e a gente pode ter uma vista daqui de Guaratiba. A gente está na Barra de Guaratiba, né? Mas mais para lá é Guaratiba. Antigamente, antes dessas palmeiras aqui, a Imperial Palmeira Azul, quando elas eram menores, né, dava para ter uma vista muito ampla. A gente vê como é que é a vegetação, como é que é a questão do paisagismo. Isso foi um grande laboratório dele, né? A Suzana já deve ter falado. Essa é a diferença de isso aqui não é um projeto, né? Isso aqui é um laboratório para ele. Então ele foi experimentando cada tipo de planta, uma do lado da outra. Quando ele não gostava, ele trocava de lugar. Ele foi realmente experimentando, que isso foi um projeto de vida dele. É um trabalho continuado. Um laboratório luxuoso, hein? Mas ele tinha uma mão boa, né? Porque muita coisa ficou permanente. Mas ele mudava também muito. A gente tenta manter o mais fiel possível. Né? A gente tem uma equipe técnica, inclusive a Sandra faz parte, que faz esse trabalho de manter o mais fidedigno possível. O trabalho dele. Então aqui tem uma coleção de díquias. Meu amigo Carlos Lage, do Habitat Brasileiro, ia ficar louco aqui. Que era a coleção pessoal
do Roberto Buller Max, fazendo companhia aqui para as Aloy. A gente tem aqui os quadros que são obras do Buller Marx. Toda vidraçaria de coleção a gente tenta manter o mais fiel possível. A gente tem um aquário ali que foi desativado por conta de infiltração, mas a gente tem uma foto de como é que ele era, de fauna amazônica. Aqui, Alan, essa toalha de mesa também foi feita por ele. Qual? Essa toalha de mesa. Ah, aqui, a toalha de mesa que foi feita por ele. Todos os quadros aqui são de autoria dele, da sala de jantar, tá? Tem os quadros que são de coleção. Maravilhoso. Aqui é o quarto dele. Ah, o quarto dele era colado aqui na sala? Isso, na sala de jantar. E duas camas assim por quê? Então, lembra que eu falei que ele foi diagnosticado com câncer de estômago? Ah, ficou sim. doente? Então, essa cama aqui, na verdade, era para enfermeira cuidar dele. Ah, Entendeu? Aí essa é a cama dele. Essa aqui é de birros portugueses do século XVII. Ali estão os óculos dele. olha o óculos dele. É. E ele era agnóstico e tinha uma... Isso. Na verdade, ele enxergava a arte, né? Tem, de uma sim. forma... Muito mais ampla, né? Tipo, todo tipo de arte sacra, não só a religião cristã, né? O catolicismo. Enfim, a gente tem quadros cusquênios aqui, ó, como por exemplo esse aqui, tem mais pra lá. Ele enxergava então a arte sacra como uma questão da arte, como uma questão da escultura, do quadro, da pintura, não como uma questão de crença, né? Ele tinha o chefe dele, que era inclusive muito amigo dele, o César Kleófilo. Era o chefe de cozinha daqui. Ah, legal. Seguindo aqui para a direita, a gente tem um quarto de hóspedes. Aqui a gente tem, ó, o autorretrato dele. Foi autorretrato. Isso. Nossa, Bem mais jovenzinho. bem mais jovem, né? A gente tem um banheiro aqui, que era o banheiro de visita, né? E a gente tem um quarto de hóspede que hoje a gente colocou aqui algumas coleções do... Até a janelinha azul é charmosa aqui no banheiro. Aqui a gente tem uma coleção de conchas. Aqui era o quarto de hóspedes. Que legal. Aqui então a gente tem a sala de estar, né? Sala de reunião. A gente tem mais coleção sacra. Quadro cusquinho. Seguindo aqui a gente tem a sala de música. O Buller Marx, ele gostava de cantar, de tocar. Não tinha um talento que ele não tinha, né? Aqui a gente tem um vídeo. E aqui, essa parte aqui normalmente a visita não passa, mas eu vou te mostrar. Oh, que privilégio, obrigado. Aqui é a sala de cerâmica com a entrada da casa. Né? Tá. O teto foi planejado por ele também, aqui o quadro. Mais obras de autoria dele também, a gente tem a pintura de autoria dele e a gente tem uma grande coleção de cerâmicas do Vale do Jequitinhonha. Eu sou louco por cerâmica, cara. Se pra mim, todos os meus vasos, se eles puderem ser de terracota, de barro. E olha só,
Olha só. É muito rico. Todos são do Vale do Jequitinhonha, sempre que ele estava fazendo as expedições dele, né, para catalogação de planta, ele passava por lá, ele fazia aquisição de vários desses, né. E aqui a gente chega na entrada da casa, que é essa porta aqui, que era de uma igreja, né, da década de 80, que ia ser demolida. Então, ele, da mesma forma que ele gostava de reaproveitar, né, pedras, ele também gostava de reaproveitar todo tipo de coisa. E ele teve que rebaixar esse terreno da casa. Você percebe que a varanda é mais baixa, né? Mais baixo, dá pra ver ali que tem a escada, né, lá fora. Olha aí, olha, puta. Aí essa aqui seria a entrada da casa dele, então. Então, mas você falou que rebaixou para... Ele teve que rebaixar para fazer a porta poder caber, né? Porque se você perceber aqui, ó, a casa ela remete a um estilo colonial português, né? Para fazer esse diálogo com a capela também, que data do século XVII. Então a gente percebe, ó, que se a gente tivesse essa porta no nível ali da varanda... Não ia dar altura. Não ia dar. É o tipo de preciosismo genial que faz as pessoas saírem do lugar comum e serem o que são, né? Com certeza. Maravilhoso. Aqui a dica que leva ao nome de Carlos Burle-Marx, junto com a Zagávia aqui, compondo o paisagismo com bromélias e essa quedinha d'água, as aquáticas aqui e a ninféia ali prontinha para abrir sua flor. Essa aqui, Alan, é a Capela Santo Antônio da Bica. É a capela que data do século XVII. E Burle-Marx, quando comprou o terreno, né, ela estava em ruínas. E aí ele reconstruiu, né, reedificou posteriormente com a ajuda de Carlos Leão Lúcio Costa, que eram amigos dele. E até hoje ela funciona, recebendo o público. Ela responde à paróquia São Salvador do Mundo, ali de Guaratiba. E até hoje a gente tem aqui na capela missas, casamentos e batizados. O que é isso? O que é isso? Pode falar? Uma bromélia. É uma bromélia. Bromélia? Isso é uma De bromélia. cárnea. Uma bromélia? É, acredite se quiser. Nossa! É um pendão Vermelho, lindo. vermelho que fica lindíssimo como florido. Pouca gente sabe, gente, mas ah. também ele que teve ali parte na mão do projeto. Ele projetou mais de 2.000 jardins. Ele gostava mais de fazer jardins públicos do que privados. Privados, né? Porque ele acreditava, né, que o jardim é uma questão para todos, né, é um bem público. Ele fazia jardins privados, tem muitos jardins que ele fez que são privados, mas ele preferencialmente preferiu fazer jardins públicos.
Aqui é o lago, então a gente já tem aqui mais um terreno que a gente consegue ter a última parte de captação de água, né? Lembra que eu falei que era no esquema de ladrão? Sim. Então a gente vê o curso natural da água, ele acaba desembarcando ali no manguezal. Como você pode ver, essa época do ano é mais seca, mas mesmo assim ainda tem o fluxo da água está menor, mas ainda tem o fluxo, né? E aí daqui dá para ver bem como é que é o funcionamento de todos os corpos de água do sítio. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Tá vendo? Ah, perfeito. Aí A gravidade assim, atuando, isso. sai pelo ladrão e vai para o nível subsequente. Muito legal. Aí a gente tem todo esse caminho até o lago maior, principal, que é lá. E aí o excedente direto pro... que é aqui, não sei se você conhece, mas aqui a gente tem o canal, que é o manguezal. Manguezal, sim, a Suzana comentou. Bom, vocês ouviram a explicação na teoria e na prática aqui do Carlos. Eu tenho uma pergunta teórica e prática ao mesmo tempo, que eu estou vendo uma colocásia esculenta aqui, que é uma defesa minha sobre o paisagismo abraçar cada vez mais as colocásias. E aí eu perguntei para o Carlos então se essa colocásia já fazia parte dos planos do Buller Max. E aí... então, todos os tipos de espécies de planta que ele utilizou aqui, é como eu falei para você, é uma questão de um laboratório, né? Ele fazia essa questão de experimentação. Então, não tecnicamente todas as plantas que ele utilizou aqui, ele iria necessariamente usar nos jardins. É mais uma questão de composição, de experimentação, até de estudo, de aclimatação aqui também nesse laboratório. O comportamento da planta. Exatamente. Então, assim, se está aqui no sítio, provavelmente ele pode levar em conta que ele vai utilizar para sua conservação. Mas agora te afirmar, por exemplo, quais jardins que ele usou a colocar essa... Não, perfeito. Acho que tá esse gancho do Carlos é perfeito para o que a gente conversa sobre experimentação, né? Jardinagem, paisagismo é muito empirismo, né? Então, às vezes na minha casa pode dar certo, na casa de outra pessoa talvez não dê certo, mas o fato de ele ter de repente começado a fazer um trabalho com colocásia, que é uma planta que eu falo ama água, então pode regar muito a colocásia em casa. É isso, de tentativa e erro, ver se compõe no paisagismo, que dá para ver, né, um contraste, né, da cor da água com a própria colocásia e o verde mais intenso atrás. Então isso trabalhava, né, nos volumes, nas cores, nas texturas que eram... É o marco do Buller Max, que é o marco exatamente, dele, esse gancho que você falou aí, não é questão do foco na inflorescência da planta, né, é a questão desse contraste de cores, das folhas, do verde, no caso daqui no roxo, né? Então faz esse contraste legal e faz essa experimentação que era o projeto, o laboratório. A gente não chama isso daqui de um modelo de jardim pré-pronto. Ele não idealizou isso aqui. Foi experimentação até o dia da morte dele. Então era um laboratório constante para ele. E que é interessante, porque de repente podia ter a colocásia aqui por um tempo, depois ele podia chegar a uma conclusão que queria ter outra coisa aqui, que não fosse uma colocásia. Só ninféia, por exemplo. Isso, exatamente. E é interessante de ver uma colocásia em contraste com uma bromélia que tem uma exigência de água bem diferente. Esse aqui, ó, e aqueles dois lá são as estrelas do lago, que é o Eucalyptus deglupta. Qual o nome? Eucalyptus deglupta. Eucalyptus arco-íris. Tem o maior lá, ó. Maravilhoso. O mais velho, se vocês quiserem chegar lá. Olha só. Impressionante isso aqui. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark.
Bom, pessoal, com auxílio luxuosíssimo do Carlos, só ele está aqui, mas eu queria agradecer a Sandra e a Suzana, que fizeram parte também dos episódios. Isso aqui é um lugar que o Brasil devia conhecer, por isso todos esses episódios dedicados a esse sítio maravilhoso e a essa figura genial, maravilhosa que foi o Roberto Buller Marx, que merece toda a reverência dos brasileiros, sobretudo, já que ele é muito mais reconhecido lá fora do que aqui, o que é uma grande pena. A gente faz isso no Brasil, infelizmente. Eu realmente fiquei muito impressionado, subdimensionei meu tempo aqui, vou ter que voltar com mais calma como visitante aí, não como alguém que está produzindo conteúdo. Agradeço de novo a toda a abertura que o Carlos e a equipe tiveram, toda a paciência que tiveram. Esse episódio chega ao fim. Para acompanhar toda a jornada, está aqui embaixo, todo o histórico. Até a próxima. Tchau!